Fala galera, sejam bem-vindos a mais um livecast, direto da nossa sede aqui na Live Universe em São Paulo. Prazer muito grande estar aqui novamente com vocês. Bom, temos hoje um tema muito polêmico para falar com vocês, é uma questão que vem sendo amplamente discutida, vocês vão ver aqui, sobe a vinheta. Bom, tema hoje é a questão da cobrança de ISS sobre serviços como os Spotify, Netflix, esses serviços de streaming. Pode ser feito isso? É constitucional? Para isso, eu tenho um convidado para lá de especial, que é o Fábio Lemo Cures. Fábio, tudo bem, meu cara? Como é que você está? Pessoal, o Fábio ele é advogado e ele está doutorando em Direito pela PUC e ele é sócio da Urbano Vitalino Advogados. Exatamente. Fábio, conta pra mim um pouco, cara, essa questão dessa lei que foi sancionada pelo Temer, isso foi no final do ano passado, né? Exatamente. O que diz essa lei? Veja, a Lei Complementar 157, até acho que antes de dizer exatamente o que ela veio fazer, acho que seria interessante entender o contexto de uma lei complementar. A Constituição estabelece que as leis complementares, como a 157, elas têm a função de dirimir conflito de competência entre os entes da federação que instituem os tributos e também definir as regras gerais de direito tributário e também os pormenores de alguns tributos, né? Então, é justamente isso. A Constituição ela traz quais são os tributos que os entes vão ter a possibilidade de criar, por exemplo, os estados, o ICMS sobre comunicação e as mercadorias, por exemplo, e o ISS para os municípios. E a lei complementar ela veio justamente nesse sentido. A 157, o que ela veio fazer? Ela trouxe, em primeiro lugar, uma tentativa de diminuir o conflito de competência entre municípios e, de alguma maneira, entre os estados e o município em relação ao serviço de streaming, que existe uma controvérsia sobre ser ou não ser um serviço de comunicação, né? E, em segundo momento, ela veio também trazer aí, listando na lista de serviços da Lei Complementar 116, que trata do ISS, alguns novos serviços. Quais são esses serviços novos e que têm gerado discussão? Um deles é o serviço de armazenamento em nuvens, né? Então, a Lei Complementar 157, além do streaming, ela traz também a possibilidade de tributação desse tipo de serviço de nuvem que até agora não tinha uma regulamentação expressa em relação ao ISS. Então, serviços do tipo Dropbox, enfim, todos os tipos de armazenamento em nuvem. O streaming, que não havia previsão legal para tributação pelo ISS, né? E também os serviços de transporte, ou seja, a Lei Complementar inseriu na competência dos municípios, um item na lista de serviços que diz outros tipos de transporte municipal. Então isso, a doutrina vem entendendo que se trata de uma porta para a tributação dos serviços de transporte como Uber, por exemplo, né? Porque os serviços de transporte dentro do município eles estão sujeitos ao ISS, os intermunicipais ao ICMS. É bem questionável, né, o que é o papel como um Netflix, um Spotify, um Apple Music e outras empresas que oferecem esse tipo de serviço. Porque até certo ponto a gente para pensar, eles não produzem o material em tese, né? Um Spotify, por exemplo, eles apenas disponibilizam o material. Mesmo assim é considerado serviço? Como é que está sendo discutido essa questão? Essa é uma questão que está na raiz do problema, né? A Lei Complementar 157, por enquanto, ela já está em vigor, mas a tributação sobre o ISS ainda não começou a acontecer. Por quê? Porque a Lei Complementar ela traz a diretriz que tem que ser objeto de uma lei ordinária dos municípios instituindo o tributo. Então, os municípios é que vão instituir o ISS, eles só têm agora permissão para fazer isso, né? Isso vai acontecer muito provavelmente em 2018, né? Porque durante o exercício de 2017 é que essas leis vão surgir. Agora, a grande questão é, o que é serviço? Porque a Constituição autoriza os municípios, no artigo 156, a instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza. Então é evidente que os municípios não podem, e nem a lei complementar pode, ao regulamentar a Constituição, dizer que serviço é alguma coisa que distingue daquilo que a Constituição presumiu que seria passível de incidência, né? E o que é serviço? Que é o ponto da questão. Serviço, a doutrina entende de maneira unânime, que envolve sempre a prestação de uma utilidade, né, seja ela material ou imaterial, como é o caso, que tem que ser para uma outra pessoa, né, mediante remuneração, é uma coisa bilateral, não pode ser sob regime de direito do trabalho ou de regime de direito público, é claro, e essencialmente é uma obrigação de fazer, quer dizer, em direito a gente distingue entre uma obrigação de fazer um esforço para uma prestação de uma obrigação de dar, que é uma obrigação de entrega, né?
O caso clássico é o caso da locação de bens móveis, que o Supremo já decidiu. Inclusive tem uma súmula vinculante que diz não pode incidir o ISS sobre a locação de bens móveis. Por quê? Porque eu só estou dando uma coisa, uma entrega. Entendeu? É muito... Algumas pessoas falam que, por exemplo, você falou da questão de locação de bens móveis. Por exemplo, um serviço como o Netflix, ele muito mais um serviço como um aluguel do que propriamente como um serviço, né? Ele apenas tem uma plataforma que te disponibiliza para você assistir lá os produtos, filmes, as séries, tal, que eles oferecem. Com o Spotify e esses outros serviços é bem parecido. Ele não entraria muito mais como muito mais atrelado ao ICMS do que o ISS? Veja, na verdade, quando se fala em aluguel, se fala justamente na cessão de um direito de uso de alguma coisa. O que se tem entendido até agora em relação às análises que têm sido feitas com relação à lei complementar é que o serviço de streaming ele não é exatamente um serviço de comunicação no sentido em que ele não estabelece uma conexão entre os dois, emissor e receptor daquela mensagem. Então, a plataforma de streaming, o que ela faz? Ela, se valendo de um serviço de conexão que já existe, ela insere um conteúdo e disponibiliza esse conteúdo para o usuário, né? Então, nesse sentido, pouca diferença existe no aspecto conceitual entre eu ir a Blockbuster e alugar um filme ou eu entrar na minha rede de internet e alugar um filme pelo meio do streaming. Seja um filme, seja uma música que eu vou ouvir, por exemplo, num serviço de Spotify. Então, essa questão não é exatamente um serviço de comunicação, porque eu não estou vinculando essas pessoas e, sendo uma mera cessão, não seria um serviço tributável pelo ISS. Aí é a razão da inconstitucionalidade. Entendi. A mesma questão acontece com os data centers, né, que passaram a entrar com essa mesma regulamentação. Essa questão do data center serve tanto para serviços de armazenamento em nuvem, como Dropbox, que você citou, tem tantos outros, Mega e tal, como essa questão de hosting também. Então, por exemplo, se eu contratar um servidor para guardar arquivos de hosting do meu site ou do meu serviço, eu estou sujeito a essa mesma tributação? A Lei Complementar 157 estabeleceu que esse tipo de armazenamento agora fica sujeito também à incidência do ISS. São questões que envolvem, de um aspecto, o que o direito vai interpretar e os que os tribunais vão interpretar em relação a esses serviços, né, e o que, de fato, esses serviços tecnicamente podem representar. Então, a mesma discussão que tem se levantado em relação ao streaming, ela está sendo levantada em relação a esse serviço de armazenamento, num paralelo que é feito justamente com o serviço de aluguel, por exemplo, de espaços. Então, se eu cedo um espaço de aluguel para armazenamento de determinados objetos materiais, porque só o fato de eu estar cedendo um espaço virtual é que esse tributo vai incidir. Então, da mesma forma como aquilo não seria um serviço, isso também não seria. Então, essa é a linha. A Constituição diz que o tributo é sobre serviços e, então, a lei complementar ou as leis municipais não podem perverter esse conceito para abranger a competência deles tributária para um aspecto maior, né? Então, também em relação a esses serviços, existe esse questionamento. Você estava comentando que essa questão da tributação hoje está sendo muito discutido no âmbito das prefeituras, né? Ou seja, os municípios estão aptos, em tese, a começarem a fazer esse tipo de cobrança. Hoje não fazem. Por que não fazem e o que pode ser feito para começar a ser feito esse tipo de cobrança? Então, a Constituição, quando ela estabeleceu lá no artigo 156 a competência dos municípios, ela disse também, no mesmo artigo 156, que é necessária a edição de lei complementar para a definição do que sejam esses serviços. Isso é feito por uma lista. Até agora, essa lista estava prevista na Lei Complementar 116 de 2003, que não sofreu nenhuma alteração até agora, né? Com essa Lei Complementar 157, se adicionaram esses novos serviços. Então, é a partir da inserção desses serviços na lista da Lei Complementar que os municípios podem começar a produzir as leis que instituem o tributo, né? Como o princípio da anterioridade impede que se crie um tributo com vigência para o mesmo ano, durante o ano de 2017 inteiro, caso esses tributos sejam criados pelos respectivos municípios, isso só pode valer a partir de 2018. Então é por isso que agora essas questões ainda não têm, por exemplo, relevância de discussões judiciais a respeito, não se iniciou essa fase. Mas a gente deve começar então 2018 aí já com um tema que vai ser mais discutido. Muito provavelmente os tribunais vão começar o ano de 2018 com ações em curso discutindo a constitucionalidade dessa tributação. Legal. Fábio, muito obrigado. Pessoal, só queria falar que os contatos do Fábio e todo o site, e-mail e os dados vão estar todos disponíveis aqui embaixo na descrição.
Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, por favor, clique lá no botão inscreva-se para vocês terem acesso depois aos próximos vídeos que a gente vai voltar. Nós teremos mais alguns episódios para falar sobre isso. Fábio, a gente já volta. Obrigado. Até a próxima.